Assista agora, Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. (17h59). Começamos com uma hora adiantada ao programa Cidade Livre, nessa segunda-feira, dia 1º de julho de 2013, tendo a honra de receber aqui ao meu lado o Vitor Oliveira. Boa noite já, Vitor. Boa noite. Já é de noite. Eu nunca sei se é boa noite, se é boa tarde. Pois é, eu tenho essa dúvida também, viu? Mas boa noite ao pessoal de casa. E o doutor Fábio Coelho também está aqui do meu lado. Deixa eu me centralizar aqui. Boa noite, Fábio, Vitor e a todos que nos ouvem e nos veem aí. É uma honra estar aqui. Fábio Coelho, que é advogado, professor. Hoje tem bastante Fábio aqui na mesa. Pois é, 2 Fábios, né? E substituindo aqui com todo carinho meu amigo Gustavo Gurgel, que hoje não pôde apresentar. Temos várias manchetes, segunda-feira agitada, né? O final de semana também com manifestações e tem bastante notícia para a gente dar aqui e para a gente já começar a debater. Vamos pelas primeiras aqui que são mais de âmbito nacional, mas logo depois várias notícias da nossa região, da nossa cidade. Dilma pede e TSE estuda prazo mínimo para o plebiscito. Após um pedido da presidente Dilma Rousseff, a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, ministra, anunciou nesta segunda-feira, hoje, dia 1º, que a equipe técnica da Justiça Eleitoral estuda a possibilidade de fazer ainda este ano um plebiscito com regras para as eleições de 2014. Carmen Lúcia disse que a presidente Dilma Rousseff formalizou, na manhã dessa segunda, uma consulta ao TSE sobre os prazos mínimos e operacionalização de um plebiscito sobre a reforma política. Vou começar com o Fábio aqui para a gente conversar, Fábio. Interessante já de plano dessa notícia aqui, a questão de fazer a consulta, que é um procedimento, às vezes, até pouco usado pelos chefes do executivo, né? É pouco usado e é muito prático, é muito melhor até do que depois ficar dando margem a que se tenha causas em cima disso, ações sobre isso. Esse tema já é polêmico demais, né? Se vai caber consulta, se vai caber referendo ou se não vai ser, ou se vai ser uma outra forma e tal. Eu acho interessante que se tenha uma pauta disso tudo para ter mais foco sobre isso. É um tema polêmico, não tenha dúvida. No fundo, ela está pedindo para que seja mais rápido, até para se dar um tipo de resposta a todos esses... Para valer já para a próxima eleição. Exatamente, já para poder ser válido nessa próxima eleição. E em que pese o fato de que a gente sabe que vai dar muita discussão ainda jurídica em cima disso. Mas, Fábio, mas assim, você acha que há como negar que essa ação só está acontecendo em razão do momento que nós estamos vivendo e que, se não fossem esses protestos, essas manifestações, provavelmente isso nem estaria acontecendo, nem se estaria falando plebiscito? Ou você acha que naturalmente a gente estaria nesse caminho? Não, porque ano de Copa do Mundo, ano que vem, agora teve essa Copa que foi ganha ontem, quer dizer, eu acho que não estava nessa pauta deles, eles não estavam imaginando isso. Isso tudo é por força da mobilização mesmo, não tenha dúvida, eu não tenho dúvida disso.
Ô, Vitor, e você acho que está participando aqui em Itapetininga? Até em Goiânia tive participado. Em Goiânia também? Onde começou tudo esse barulho, foi lá em Goiânia. Você esteve lá? Estive lá no começo, né, que foi no congresso da UNE, a gente que era a oposição da UNE saiu na rua para brigar pelo aumento da passagem que tinha tido lá em Goiânia, né? E 2 dias antes a polícia tinha soltado a bala nos estudantes lá, tinha uma briga feia. Então a gente foi em apoio aos estudantes, né, e saímos de lá e virou toda essa... Mas todo o Brasil acabou virando... Mas assim, vamos analisar já a consequência. Ela está aqui querendo fazer um plebiscito, parece que é uma boa intenção e tal. Como que você analisa tudo isso? Você acha que é democrático? Seria um negócio que queria fortalecer a democracia no Brasil? Você acha assim, você vê com bons olhos que se fosse realizado? Eu acho legal o plebiscito. Agora eu tenho medo de quererem apressar isso, né? Eu acho que não é um assunto ainda de fácil entendimento da população. Então, será que, por exemplo, em 2 meses a gente eles vão conseguir preparar um programa para explicar, para que fique bem claro, porque a população tem pouco conhecimento. Por exemplo, vai fazer uma pergunta, você é a favor do 100% do financiamento público de campanha? Será que ela vai entender exatamente o que é isso? Vai dar tempo de explicar que já existe o fundo partidário, que na verdade você não vai aumentar as verbas, só vai usar exclusivamente disso, porque quando fala assim, não vou usar financiamento público, a pessoa até se assusta, mais dinheiro meu para financiar esses caras aí, né? Então, meu medo é de querer se apressar para mostrar aí para a população, né? E daí, ao invés de a gente avançar, a gente retroceder, né? E ainda digo mais, Vitor e Fábio, eu acho o seguinte, que pauta que vai ser posta para isso? Se for uma pauta longa, você teria que ter um grande tempo para poder destruir, porque tem tanta má informação ou informação totalmente privada de vícios aí e de nulidades que você vê lá pelo Facebook diariamente. Turma posta cada coisa totalmente sem nada a ver, fonte, né? E que quando você vai ver a fonte não tem nada disso, é uma outra questão. Então, se a pauta for uma pauta muito ampla, você cai na minha opinião, no descrédito disso que vai ser feito. Porque é tanta coisa que eles têm como pauta hoje, que nós todos, acho que né, você está falando em nome de todos nós, né, isso tudo que está acontecendo, todos nós queremos que seja feito, que tenha menos crime, que tenha tudo. Eu acho que tem coisa que, inclusive, falta ser posto nisso, que é a discussão do nosso sistema penal. É uma coisa, não é somente a diminuição da maioridade, é muitas outras coisas que se tem. É o ECA incluído nisso, tem várias outras coisas. Se a pauta for muito extensa, eu acho que você perde o foco. E se ela for muito curta, você também só fica num único tema. Então é muito complicado. Olha, eu tenho um amigo que até mandou um abraço para ele, o Gustavo Campos. Ele falou que a reivindicação dele, ele quer viajar mais. É verdade. E aí no começo eu também dei risada e falei, peraí, né? Ele falou, eu pago pedágio, pago caro, eu pago gasolina, pago caro, sei que tem uma carga tributária cara e pago escola para o meu filho, né? E plano de saúde. São algumas despesas relevantes. Se eu não tivesse essas despesas, se o governo fosse menos corrupto e provavelmente sobraria dinheiro para atender essa demanda que o Estado deveria dar para ele, escola, plano de saúde, um bom atendimento no hospital, vai sobrar mais dinheiro para eu viajar. Então, minha reivindicação é eu quero viajar mais. Eu quero estar... E eu achei interessante, né? Mas, do ponto de vista, não sei se o Vitor concorda, que as manifestações, às vezes, esse excesso de causas pode fazer perder o foco um pouco? Sem dúvidas. O grande problema é um monte de problemas. Eu vou pegar o caso aqui de Itapetininga. Então, muita gente acha que eu sou o responsável. Então, as pessoas veem no Facebook. E é toda hora, viu, vamos falar dos animais, vamos falar da saúde, vamos falar da educação que está sem professor. É um monte de pauta em pauta que eu nem imaginava que poderia aparecer, mas as pessoas, não, vamos falar sobre isso. Então, é difícil você canalizar isso. Eu lembro da primeira assembleia que a gente fez para ouvir a população, a gente falou, pessoal, agora nós vamos falar sobre funcionários públicos. Aí, está aberta a palavra. Aí vinha um e falava sobre saúde. Eu vinha e falava do bairro dele, porque é tanto problema na vida das pessoas que elas não conseguem canalizar isso, não conseguem transformar numa pauta. E como é um movimento horizontal, não tem lideranças realmente. Que nem São Paulo se deu a liderança para o movimento Passe Livre, mas em nenhum momento ele realmente foi o líder. Se a gente pegar o movimento mesmo, é muito pequeno, era 30, 40 pessoas, né? Eles não tinham condições de liderar toda aquela massa. Então, vai surgindo um monte de assuntos ali, né? Até foi citada a questão da maioridade penal, são questões que
boa parte não era a favor, outra, mas está todo mundo ali na caminhada, né? Então, é muito difícil. Entendo que sai do foco e acho que é por isso que estão tentando canalizar isso na reforma política, porque acho que é um grande galho dessa árvore aí, desses problemas, acho que é um galho central disso. Acho que a gente já elimina um pouco da corrupção, talvez... Mas você não acha que, apesar das causas também se misturarem, existem duas consequências que são nítidas, né? A primeira é de mostrar que o povo não é tão bobo quanto pensam, né? Tão acomodado. E a segunda é de mostrar o seguinte, há uma insatisfação com o jeito que a coisa está, né? Agora, se é pela maioridade penal, se é pela liberação, se é o passe livre, não sei. Mas, assim, não estamos de acordo e o fundo de tudo isso acaba sendo a corrupção. Você concorda? Eu concordo. Acho que o que mais irrita a pessoa, por exemplo, não é ter a Copa do Mundo, é ver o superfaturamento nos estádios. Mesma coisa na saúde, não é? A saúde é ruim, é difícil, mas quando você vê que os caras estão roubando a saúde, ou que então, a educação... Então, acho que a base disso tudo está na corrupção. Acho que o que faz a pessoa sair na rua é a corrupção, realmente. E acho que é por isso que está indo para esse lado da reforma política, que eu acho que é um bom começo. Mas eu concordo que tem que ter a revisão penal, porque também a gente vai tornar o crime hediondo agora, crime da corrupção, mas não adianta nada. Qual é o avanço que a gente vai ter nisso, né? Então, mas eu acho que é um começo. E o que você falou, agora os políticos, pelo menos, têm medo. O povo já não é mais tão manso assim. Porque estão reagindo, né? A tentativa de fazer plebiscito. Tem uma notícia aqui que eu até vou pular, porque eu acho que o PSDB, o DEM e o PPS recusam convite para conversa com Dilma. Eu acho até que isso é muito político, para não perder a pauta. Muito político. Alckmin está dizendo que a queda na aprovação dele, e acho que ele deve ter falado não só da dele, mas a queda que a Dilma teve também, ele alegou que essa queda na aprovação do governo, que a Datafolha já divulgou, tem a ver com a classe política como um todo. Segundo o Datafolha, a aprovação do Alckmin caiu de 52% para 38%. Aí, aspas, né? Eu acho que a leitura é uma insatisfação com a representação política. Cabe a nós ter a humildade de ouvir, de compreender essa manifestação e agir. Não é fazer discurso, é trabalhar, é governar, cortar gastos, aumentar investimentos e melhorar a eficiência do gasto público. É o que está na mão dele, né? Porque muita coisa está no governo federal. Fábio, vemos aí a classe política num momento de ápice do desgaste, talvez? Total. Eu acho... o que a gente tem visto, foi muito lúcido isso que ele falou. É lúcido porque, na realidade, ele está refletindo isso que estão falando hoje em dia. A grande gritaria é sobre isso. A classe política custa demais, rouba demais e faz muito pouco. E quando faz uma coisa exatamente de uma complexidade tão grande que é para ter gargalo. Porque é tão extenso, é tão grande. Você vê, hoje saiu na Folha de São Paulo. Até criticam a Folha, tudo bem, mas é um órgão de imprensa. Foi feita uma cidade sustentável na Ásia com 80 bilhões de dólares. 80 bilhões, uma cidade inteira sustentável. Mas, assim, absurdamente, ela é de primeiro mundo, se é que se pode dizer que é uma cidade sustentável, porque tem muito lugar de primeiro mundo que não tem uma cidade assim. Mas, um pouco menos que isso, ficou estádio aqui. Quer dizer, o custo nosso é muito elevado e isso é reflexo da burocracia que é instituída pela classe política. A classe política, quando faz lei, ela faz imaginando que uma hora eles vão estar num cargo de executivo, outra hora eles vão estar num cargo de legislativo. Então, sempre quando você vê, você quer ver um caso clássico, precatórios. Toda legislação feita, obviamente, pelo legislativo, ela é feita para dificultar que se pague o precatório. Quem paga? O executivo. Uma hora, o legislador é legislador, outra hora ele se candidata para executivo. Então é óbvio que ele não vai querer que pague rápido, porque ele pode estar lá daqui a 4 anos, entendeu? Então, assim, a gritaria e a reclamação está correta. É totalmente desgastoso, custoso e inoperante. Eles não agem. Infelizmente, eles não atuam para nós. Eles atuam para outras coisas, menos para nós. É mais para eles e para outras finalidades. Entendi. Vitor,
Imaginando que sua resposta é sim, a classe política passa por um momento de desgaste. Não corre-se o risco de jogar na vala comum, talvez até políticos bons, bem intencionados, né? Você, por exemplo, foi candidato a prefeito pelo PSOL. Acredito que tem uma simpatia de ideologia, né? Provavelmente o PSOL elegeu vereadores, prefeitos, não sei se elegeu, pelo Brasil inteiro. Não corre-se o risco de também generalizar e não individualizar cada um, cada conduta e se jogar numa vala comum e até cometer injustiças? É o que eu vejo acontecer muito, assim, todo político é bandido, todo político é ladrão, que não tem salvação, que político não adianta, todo partido é ruim, mas ninguém conhece as bandeiras dos partidos, as resoluções, muitas vezes não conhece, temos quase 600 deputados, né? Impossível que todos conheçam todos esses deputados. Mas e os mais atuantes, será que eles conhecem também? Às vezes está lá na televisão, mas... Não, será que lembrem quem votou? Eu vou ser sincero com você, não. Eu acho assim, a manifestação ótima, legítima, mas eu queria que cada pessoa que saísse na rua lembrasse, antes de sair na rua, tentasse lembrar quem que ela votou nas urnas. Não precisa lembrar da tua vida inteira, pelo amor de Deus. Tente lembrar a última eleição só, né? Qual deputado, qual presidente, qual senador, porque não é pouco voto, não. O cara vai votar para governador quando é aquela de 2 senadores, é mais um candidato ainda, porque a cada 8 reveza, né? Então, a cada 8 anos a gente vota mais uma pessoa do que o normal, que é o segundo senador. Aí você vota 2 senadores, federal, estadual, governador e presidente na mesma eleição. É um time de futsal, cara. É um time de futsal mais um, né? Não vai narrar um jogo de futsal para você ver como é difícil se você não decorar direitinho os nomes, são só 5, mas você fica esquecendo. Então, eu queria que cada um que fosse nessa manifestação tivesse pelo menos essa consciência política, sabe? Falar, pô, eu não vou só para a rua por ir, né? Eu vou porque realmente eu quero ser mais politizado. Quem não era, sempre é tempo, eu acho. Né? É isso que a gente, por exemplo, aqui pelo menos na Tapetininga a gente está tentando fazer, a cada manifestação criar o diálogo. Falar, pessoal, a gente vai erguer a bandeira contra a terceirização. Por quê? Vamos explicar, vamos discutir qual a dúvida. Vamos falar sobre educação, vamos trazer um professor para falar a história dele aqui, vamos trazer mais pauta, gente. Né, Vitor? Então é uma pauta e se debater o assunto, porque é evidente, numa das manifestações tinha 2.000 pessoas, essas 2.000 pessoas sabiam por que estava lá? Não sabia, mas dentro daquilo a gente está tentando, é a mesma coisa, tinha 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. É muito difícil eu acredito também que a maioria não sabe em quem votou, não tem esse ódio a político, mas também nunca fez questão nenhuma de entender o jogo, de acompanhar, eu tenho um amigo que foi candidato uma única vez na vida dele, foi só candidato, nunca foi eleito, uma única vez. Ele estava tirando o carro da garagem enquanto estava na campanha eleitoral, passou um cara de bicicleta e gritou, ô político ladrão. Daí ele falou, pô, eu nunca nem entrei, né? Pô, e aí, né, simbolizado por essa conduta, tem uma aversão já histórica, eu acho, da classe política. Vitor, vou voltar com você, depois com o Fábio, vou fazer uma outra pergunta. Falando em Itapetininga, nas manifestações já que você está envolvido, que eu não sabia, qual tem sido a principal pauta aqui em Itapetininga? Eu acho que quando a gente abriu o diálogo na primeira assembleia, o assunto que mais surgiu foi a questão saúde. E no primeiro ato que ia ser pela saúde, os funcionários do hospital entraram em greve também no mesmo dia. Então aquilo tomou conta, porque daí eles começaram a participar das assembleias. Então a população encabeçou isso, é a saúde. Embora muita gente leve cartazes contra a corrupção, pela educação, mas as pautas principais foram a saúde. Até a última de sábado agora foi pela saúde, mas não mais no quesito só municipal. Porque é um problema que a gente sabe que é nacional do Brasil. Tinha lá bandeiras contra o ato médico que estão tentando aprovar aí. Tinha bandeiras contra a terceirização, a questão da dívida pública que vai... A contratação de estrangeiros, de médicos estrangeiros também? Isso não vi nenhum cartaz sobre isso. Mas, e não entrou em pauta também? Não entrou em pauta, mas existem divergências. Eu, no começo, estava entusiasmado com o negócio de ser cubanos, mas depois eu fui conhecer um pouquinho mais a fundo e vi que não era tão correto assim. Você vê assim. só como não deve nunca ter uma pré-opinião, você tem que estudar mesmo as coisas, né? Fábio, eu já vou passar para você, com o tempo, para ir emendando um gancho aí de um assunto no outro, manchete de primeira página do Correio de Itapetininga. Greve fecha pronto-socorro.
Funcionários do pronto-socorro e do Hospital Regional entraram em greve por causa de pagamentos e atendem apenas urgências. Eu acho que mais recentemente até já encerrou essa greve. Enfim, você está enxergando como esse momento e mais essa situação da saúde aqui em Itapetininga, será que esse convênio que já foi falado aí, que foi pré-anunciado com o São Camilo, né? Dias melhores virão? Aí eu não tenho dúvida, se for inclusive com essa instituição que é tão famosa, que diz que tem mais de, acho que 48 hospitais que eles olham e tal, devem ser muito bons. Dizem aqueles que passaram por umas que foram atendidas nesse sistema por eles, diz que é muito bom. A gente espera que seja. Se forem eles mesmo, acho que a gente tem que dar algum tempo para que eles atuem para a gente saber. Não tenha dúvida que a manifestação foi forte nessa parte de saúde, acho que foi fundamental, mas se nós, em Itapetininga, ficarmos focados em questões nacionais, nós vamos perder, acho que, o foco de poder mudar aqui em Itapetininga alguma coisa mais forte e mais sólida. Então, acho que agora, as próximas pautas, se resolver isso, a gente espera em Deus que resolva essa questão lá do pronto atendimento, do pronto, dessa área, saúde, acho que a gente devia ter uma outra pauta diferenciada. Itapetininga, falta transporte público bom, é muito ruim aqui, é péssimo aqui, até porque a malha viária nossa também é muito ruim, tem que ser efetivamente discutido isso, educação, o próprio centro nosso está feio demais, está sujo, está imundo. São pautas que eu acho que são importantes para serem discutidas, suplantado esse problema aqui. Um ganchinho só sobre aquilo lá que o Vitor falou e sobre o que você falou, Fábio, eu acho que o grande foco é mesmo na reforma política. Por que razão? Se nós formos conhecer a fundo as resoluções de cada partido, de cada sigla, é óbvio que elas vão ter coisas muito bem feitas ali dentro, e muito éticas e muito lisas que eu digo nessa questão lá de lisura política mesmo. O grande mal nosso, que eu acho que a reforma política ela pode mexer, é nos acordos que toda pessoa que ganha tem que fazer para poder aprovar aquilo que ele tem como intenção. O que o Lula fez lá atrás, ele tinha uma ótima intenção, pode ser uma ótima pessoa, pode ser um cara nota 10. Ele é o cara, como já se falou. Mas o que ele precisou fazer para poder implementar um programa dele? Ele teve que ficar junto com gente que ele a vida inteirinha falou mal. Falou contra, fez até campanha contra. Depois ele teve que ir lá falar, não, vota nela porque ela é filha do cara. Mas o mais ostensivo foi o Maluf, né? Puxa, aquela foto de dar mão... Tem outros também, mas aqui não é... Aquela foto de dar mão, Fábio, que o Maluf fez, ele ia na casa para dar mão para ele. Aquela foto, achincalhou eles, pô. Mas você sabe que eu não enxerguei desse jeito, não? Né? Não, Deus me livre, não estou aqui para intermediar o debate, mas... Não, mas é bom... Eu achei que foi, assim, um tapa na cara da sociedade para falar assim, política. Não tenha dúvida. Não tenho dúvida. É isso aí. É isso aí. É você estar junto com quem você já criticou. Infelizmente. Esse vai aí é que eu acho que pode mudar alguma coisa. É nessa reforma política para ver se tira essa necessidade de composições e sempre parte por cargos em outras estatais e grana embaixo disso, para ver se não tem esse tipo de coisa, né? Mas eu acho isso porque eu acho que quis mostrar, não é mostrar, podia ter feito aquela foto sem fazer a foto, mas a foto é para falar, é assim. Assim que faz, assim. O jogo é esse. E nós já estamos falando de Itapetininga, tem uma notícia aqui também da Folha de Itapetininga, de que o IPTU só incidirá em imóveis rurais com novos empreendimentos. Entre parênteses, expansão do perímetro urbano de Itapetininga gerou dúvidas. Aí vamos para a notícia. Em 2012, a Prefeitura Municipal expandiu o perímetro urbano de Itapetininga em mais de 122 milhões e 600 mil metros quadrados. A medida teria sido tomada para que um grande grupo inglês pudesse adquirir extensa área, já que a legislação federal impedia a compra de áreas rurais por estrangeiros. Essa expansão gerou grande preocupação aos proprietários rurais, especialmente os pequenos, diante da perspectiva de serem onerados com o IPTU, já que até aqui recolhiam o ITR. Uma consulta à Lei Municipal 5522, 2012,
Diz em seu parágrafo único que os imóveis com características rurais nessa área expandida somente serão reclassificados como urbanos para incidência de IPTU quando houver implantação de novos empreendimentos residenciais, comerciais ou industriais. Se algum proprietário desses imóveis receber o carnê do IPTU, poderá pedir sua imediata revisão. Pelo que eu entendi aqui, Fábio, é uma forma de se explicar que o aumento do perímetro urbano de Itapetininga foi a necessidade pontual aí dessa compra dessa fábrica, mas que as pessoas que têm imóvel essencialmente rural devem ir à prefeitura e não pagar IPTU de jeito nenhum. Elas ainda estariam sendo tributadas pelo ITR, que é uma alíquota menor. É isso mais ou menos, né? Ou não? Vamos explicar para quem é leigo e que está ouvindo a gente que, assim, IPTU só incide em imóveis urbanos que estão dentro das cidades. Para ser considerado como imóvel urbano, você tem uma lei de zoneamento, que é uma lei que define o que é centro, o que é bairro, mas que está dentro da cidade, e aquilo que está fora, que é considerado como zona rural. Aí ele paga ITR, ou aquilo que se costuma chamar de INCRA. Tá? Essa questão da ampliação dessa zona urbana, eu acho que ela é muito importante, porque, em que pese o fato de eu ter amigos que têm propriedades aí grandes e que produzem muito, não é justificável que Itapetininga, que é o 7º PIB agrícola, tenha gente que tem fazenda quase que no centro de Itapetininga. Tem gente em bairros muito próximos daqui que tem extensas áreas de terra e que cultivam essas áreas de terra e tiram muito lucro ali dentro. Eu acho que é justo que eles paguem o IPTU. Por quê? Porque eles tiram um lucro absurdo dessas áreas. Nada mais justo do que quem pode mais, dê mais, e quem pode menos, dê menos. Lembrando que o ITR tem na sua composição, na sua definição jurídica, o ITR tem uma isenção para quem tem menos de 25 hectares, que dá 12,5 alqueires, e vive só dele e subsiste dele, ou seja, sobrevive dele, ele já é considerado isento. Então, os pequenos proprietários até 12 alqueires não precisam ficar preocupados. Por quê? Porque pela lei que criou o ITR, que é um tributo federal, já existe a disposição de uma isenção para esses casos. Se a pessoa mora dentro dele, ele vive só, ou ele com a família, e sobrevive do que planta e do que colhe lá, ele já é considerado isento. Eu acho válido que se tribute as áreas grandes que estão aqui dentro, próximas do nosso centro, e que oferem muitos lucros em cima disso. Eu acho válido. Vitor, você, um cara que deve também conhecer o assunto, porque você foi candidato e foi um candidato preparado, né? A questão da ampliação dessa área aí, você concordou na época ou não? Então, na verdade, teve um problema assim. Por exemplo, eu estive conversando com uns empresários que estavam querendo abrir um motel na cidade. Eles acham que faltam motéis de alto padrão na cidade. E, pela lei, eles não podem estar dentro do perímetro urbano. Então, por exemplo, se ele quisesse construir um hoje em Itapetininga, ele tem que quase em Tatuí, na divisa, porque tem que, pela distância que tem. Então, há esse problema de se aumentar esse perímetro urbano, né? E agora também... Não, somado ao problema de não ter um motel. Então, agora já não vai ter mesmo, né? Tem um problema no motel também. Esse eu não entrar nesse problema. Né? As pessoas que querem motel bom, elas estão tendo que andar muito. Então, esse é um dos problemas de aumentar o perímetro urbano. Não, eu já estou querendo entrar na manifestação. Né? Vai ter bolsa motel agora. Vai ter a bolsa motel. Bolsa motel. Então, é um outro problema de aumentar o perímetro urbano. Fora que é muito complicado a situação. Tem inúmeros problemas aí. É bom que vai aumentar a arrecadação no quesito de IPTU, né? Mas tem esses percalços. Como que se resolveria? Esse caso mesmo, Fábio, vamos supor que abrir um motel aqui e está enfrentando esse problema de não poder ser na área urbana. No fundo, a gente sabe que se você ficar em algum hotel, não vai te impedir de fazer o que você faz
no próprio, né? Então, quer dizer, eu acho que não muda muita coisa. O que eu acredito que precisa, no fundo, o que se percebe é que tem uma tentativa de incremento da arrecadação, que é fundamental, porque senão você não faz nada. Qualquer empresário que for se estabelecer, seja ele com uma coisa de alto nível, médio nível ou baixo nível, aqui, baixo poder aquisitivo, ele busca sempre o que puder isentá-lo, né? Eu acho que a prefeitura tem que dar meios e condições de que as empresas se estabeleçam, prestem bons atendimentos, e aí a gente pode pôr tudo, motel, hotel, ou seja o que for, mas acho que também a parte de contribuição deles é fundamental. Eu não vejo que por conta disso você tenha que obrigatoriamente falar sobre ITR ou sobre IPTU, até porque se tiver uma empregabilidade de pessoas dentro dessa estrutura, existe lei para isso aqui, que é uma lei, salvo engano, da época do Tardelli. Se não me engano, não, acho que não é. É da época, acho que na primeira administração do Barbará. É uma lei que fala sobre isenção de todo e qualquer tipo de empresa, desde que ela dê algum número X de empregados, até tantos e tantos anos, de tanto a tanto e tantos anos. Eu não vejo problema nisso. Sinceramente, não vejo. Eu vou ler uma mensagem aqui do Josias Proença, aliás, um grande abraço para ele. Ele que escreveu para nós aqui. Boa noite a todos. Vocês acham que com a vitória da seleção ontem, perdeu-se um pouco o foco das manifestações? No Face hoje, por exemplo, foi falado mais de seleção do que protestos. Vocês acreditam que possa ter a ver com a política do pão e circo? Grande abraço, Fábio, e aos convidados. Queria saber, antes de a gente chamar o intervalo aqui, bem rápido, Vitor, essa questão do futebol aí que agora ficou bem destacado aí pela vitória da seleção ontem na final aí. Isso atrapalha um pouco esse processo aí de manifestação, essa tentativa até de fazer esse movimento tomar proporções cada vez maiores? Isso é atrapalhado? Eu acho que já tinha dado uma baixada no gás da galera quando começou a baixar as tarifas, algumas coisas. Eu acho que a galera já tinha começado a ficar mais na casa, mais no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que ele estava muito forte. São Paulo já tinha caído para as periferias, em números bem menores, as manifestações. É evidente que as pessoas, muita gente que estava comentando, não era o assunto dela, ela não sabe falar aquilo, né? Mas ela estava comentando no Facebook, né? Mas o assunto do que ela gosta é o futebol. Acho que o que muda é o que eu falei anteriormente. A gente abriu um precedente, as pessoas sabem que se ela for para a rua, os caras ficam com medo, porque se falar muito, por que eu vou protestar? Não adianta nada. Hoje, por exemplo, teve os caminhões pararam, as principais estradas do Brasil, né? Então, está em foco ainda, não mais como era o tempo todo. Mas tem uma coisa, nenhum jogo da Copa das Confederações foi transmitido sem falar dos protestos. Teve que falar dos protestos. Então, acho que vai dar uma baixada, mas no segundo semestre agora vai entrar a questão de leilão do pré-sal, de estradas, de portos. Acho que a galera vai voltar para a rua de novo no segundo semestre. Não na mesma intensidade, mas acho que vai estar de novo, vai voltar o foco nos protestos. E você, Fábio, você acha que às vezes o governo até faz figa na hora reza para ganhar? Acho, eu não entendo. Aquele Piquet, que jogou ontem, né? Ele andou falando, não sei se isso é verdade, ouvi hoje ele dizer isso. Vocês não têm ideia o que aconteceu nos bastidores para a gente ir para esse jogo. Falou isso hoje. Eu fiquei espantado, até porque é o seguinte, você não imagina que uma seleção do porte de uma Espanha, que faz um jogo contra a Itália e que nós temos um sufoco contra o Uruguai, perca daquela forma como ela perdeu. Gol de pênalti, parecia que estava jogando bola. Não que nós não tenhamos condições de ter esse título, não tenha dúvida, o nosso time é muito bom, é espetacular, mas para 3-0 e quase mais do que 3-0, porque foi um passeio de bola ontem. Eu nunca vi aquela Espanha jogar daquele jeito de ontem, e ele falou isso hoje. Falou isso abertamente. Falou. Então, assim, tem muito nisso, tem. Lembre-se da França, quando ganhou de nós, era sede da Copa do Mundo. Então, deve ter. A gente fica sempre imaginando, porque sabe que tem. Na comida. Não é.
veneno, sei lá. Não é possível, alguma não coisa. acredito, Eu não acredito. Eu acho que eles perderam futebol Teoria da mesmo. conspiração, né? A gente sempre pensa, porque sabe que pode ter sempre alguma coisinha em torno disso, porque já teve água. Mexe com muito dinheiro, né? Teve Uma muito época- prejuízo isso aí. Teve, mas eu acho que, lógico, eu não tenho dúvida de que o próprio governo achou o máximo isso acontecer, porque nessa questão do pão e circo, o povo ficou contente, achou que a Copa do Mundo já é nossa, que eles tremeram. Eu hoje escutei naquele jogo aberto um cara dizer que os espanhóis tremeram quando escutaram o hino nacional nosso. Por favor, isso não é cara, sabe, lá de segunda. É um time espetacular, é nego experimentado. Exatamente. Não é um time que treme com o hino nacional do outro. O cara ainda foi mais longe e disse que o povo brasileiro se redescobriu. Por causa de um jogo da Copa das Confederações. Ah, por favor, também. Não somos tão idiota a esse ponto de se redescobrir. A gente torce, curte, mas o dia a dia Que eu segue. escuto na Globo, assim, que elas isso? subestimam a inteligência. Ah, pelo amor de Deus. Não, Elas e subestimam. no jornalismo eles fizeram questão da Globo de colocar várias frases que estavam no protesto dentro da matéria. O gigante acordou, eles falaram sobre isso. Por favor. Tentaram exaltar esse negócio do Não, patriotismo. deve ter uns marqueteiros de primeira linha, porque a coisa é feita assim, ó. É aqui que mora o nosso... Salvação está nessas quatro deixa eu ver, linhas. Pega os aqui. jogos das eliminatórias anteriores, jogos da seleção de vôlei. Quando toca o hino nacional, sempre a torcida continua cantando o hino. Né? Sempre. Isso já é de praxe, não é novidade nenhuma. Mas aí parece, não, está acontecendo isso só agora. Não é assim. Vamos chamar o intervalo então, gente. E no próximo bloco já vou avisando vocês que tem bastante assunto de Itapetininga. Vamos deixar a pauta concentrada aqui no nosso município. São apoiadores culturais, é rapidinho, a gente volta já. Ou não. Rofep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Rofep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Horas e 35 minutos, falei que era rápido, até para nós aqui, passou voando, o Fábio está rindo, passou voando mesmo esse apoio cultural aí. Vamos falar um pouquinho de Itapetininga. Nós estávamos falando aqui em off, e eu vou abrir o jogo aqui para vocês, estávamos falando, já pré-comentando aqui, a manchete que eu vou ler para vocês aqui também da Folha de Itapetininga. Giriboni levou a questão do Hospital Regional ao secretário estadual de Saúde. O deputado estadual Edson Giriboni, que atualmente ocupa a Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, desde o início de seu primeiro mandato, vem se empenhando por conquistas para a área da saúde de Itapetininga, como a conquista do AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, e recursos para ampliação do Hospital Regional, levando nessa semana ao secretário de Saúde, ao secretário estadual, no caso, que é o Guido Serri, um panorama da situação do Hospital Regional com as reivindicações existentes. Vitor, falávamos da saúde aqui e agora falaremos até com um pouco mais de profundidade. Qual o papel do Giriboni? Como é que você analisaria essa função, essa liderança dele, além de deputado estadual, que não está exercendo atualmente o cargo, mas está como secretário, né, de recursos hídricos? Como é que você analisa, ou pode falar do primeiro mandato, se quiser, mas já falando desse segundo mandato, a possibilidade dele nos ajudar e ter uma real participação aí nos benefícios para Itapetininga?
Na verdade, mais o fato, acho que ele está se engano, que tem maior acesso ao governador e às secretarias do governo, né? Então ele vem sendo, né, ou pelo menos tenta ser o porta-voz da Itapetininga, né? Tenta levar lá os problemas, fazer essa ponte muitas vezes entre o prefeito e o governador e os secretários. Mas você acha que ele faz bem feita essa ponte? Eu acho que o problema daí entra na questão política, né? Acho que ele com o Ramalho não se davam muito bem, acho que, não sei como que está a relação dele com o prefeito, pelo menos a base do Partido Verde apoia na Câmara, né? Então, a gente não viu nenhum resultado grande. Não sei, acho que na matéria do Correio fala que o secretário de Saúde estadual falou que não tem como aumentar os recursos, que por enquanto precisa melhorar a gestão. Então, assim, nenhuma melhora significativa. Está se levando o problema, então a gente sabe que agora o secretário de Saúde sabe do problema. Agora, até o momento, não se apontou uma solução. Estou falando do Hospital São Camilo, que eu acho que é uma instituição renomada, mas não resolveu o problema, né? Vai vir por um preço menor, talvez, mas vai trazer o mesmo número de médicos, o mesmo número de atendimentos. Então, a gente precisa esperar sair esse contrato, tudo, para ver se vai resolver o problema, né? Porque a gente sabe que o hospital é pequeno, tem todos esses problemas. Infelizmente, aproveitaram da eleição naquela época, colocaram o hospital com nome de regional e hoje a gente paga o pato até hoje, né? Não tem, até eu comentava com o Felipe esse tempo atrás, ele falou assim, se bater dois ônibus aí na estrada aí, Itapetininga, para onde vai essa turma? A gente tem 100 leitos, se não me engano, 10 UTI, para atender toda essa região, são quase mais de 500 mil pessoas, né? Então... Não devia ter chamado regional, mas chamaram. Temos que trabalhar com a realidade. O governo do estado deveria olhar mais? Eu acho que deveria estadualizar, porque é uma cidade muito importante para toda a região. E não adianta ficar trazendo, manda 300 mil hoje, de repente aumenta para 500, faz um ano aqui. Não adianta, eu acho que a região, que já foi conhecida como Ramal da Fome, precisa realmente de um hospital grande, forte, que atenda a demanda da região. Talvez isso que é hoje, transformar ele num AME. Acho que seria espaço ali dele para outras coisas, não para ser um hospital regional mesmo. Acho que a gente precisava de um prédio novo, grande, para atender toda essa demanda da região. Na minha opinião, essa é a solução. Fábio, aí a gente fica aí nesse universo de debates aí de governo do estado, fazer ou não a parte dele, Giribone indo reivindicar melhores olhares aqui para nós. Como é que você analisa tudo isso? E nós falávamos aqui, até vou comentar com o telespectador, eu ia concluir o raciocínio, né? Brincávamos, né? A saúde é um problema grave, eu ia dizer o seguinte, eu ainda não vi nenhuma matéria com uma cidade que diga assim, aqui contornamos o problema de saúde. Né? É verdade. Porque se eu ouvisse isso, daí eu tinha mais esperança. Eu acho que enquanto não se adotar, não sei que tipo de medida, porque não entendo bolhufas, mas alguma medida a nível federal, aí sim, eu começaria a ter esperança de sistema público de saúde funcionar. Esse UPATS que é muito bom, né? Diz que o UPATS que é uma coisa muito boa. Não sei. Eu nunca usei. É bom, mas enfrentou um problema político, né? Ou foi mandado a verba. Foi mandado de volta, né? Isso é um absurdo. Foi mandado de volta. Dizem que quem usa diz que é muito bom. Aí fica... Opa, não sei. Pois é. Mas eu acho assim, o governo federal nunca olhou e investiu tanto em Itapetininga como nos últimos anos, né? Sim. Que está na administração do PT. Isso eu enxergo isso como fato, não como opinião política. Sim. E o governo do estado já não vejo a mesma preocupação, não sei, a mesma tensão com Itapetininga. É o momento do Giribone, talvez, sair em nossa defesa? E eu acho que sim. E acho que ele está fazendo o que deveria fazer mesmo. Esse papel é de reivindicar, é de buscar, é de trazer algumas ajudas e tal. Algumas não, todas que ele puder trazer. É sempre muito, muito importante isso. Até porque, como você bem disse, eu também nunca ouvi falar de nenhum lugar que diga assim, aqui a nossa saúde é nota 100, é nota 10, está tudo resolvido. Me parece que a área da saúde é uma área constantemente problemática. Só que tem alguns lugares que tem menos problema, outros tem mais. Só isso. Por quê? Porque sempre falta médico para ficar o tempo todo, porque os médicos, obviamente, eles têm têm vários atendimentos em vários lugares, não ficam num único lugar. Falta material para eles, falta equipamento, que é caríssimo nessa área. O que a gente nota
Todas as cidades do país têm problema nessa área. Todas elas têm. Umas têm mais, e aí fica o negócio grave, chega até a ter greve, e outras têm menos. Dá para ir e se contornando. Mas fundamental que ele esteja buscando isso, está certo, ele tem mais que fazer isso mesmo, está lá para nos ajudar, tem até... Na minha opinião, ele tem mostrado que tem feito algumas coisas para cá. A burocracia nesse negócio é seríssima. A gente sabe se o Paquitapetininga ela é muito grande, pense fora daqui, ele é muito maior ainda. Precisa ter os olhos para nós de uma outra forma? Precisa. Eu acho que o Alckmin erra nisso. Por quê? Porque nós, querendo ou não, somos o maior polo de várias cidadezinhas aqui em volta. Então, sim ou não, vai ser sempre desse jeito. E eu falo sempre isso. Em 2001, foi detectado na prefeitura, aqui em Itapetininga, 70% do atendimento hoje chama UBS Cid Almada, mas antes era posto de saúde. 70% era de Iguari, o atendimento de quem não era daqui. Então, isso sempre aconteceu, sempre teve, a gente sabe disso. Precisa... Fora a geografia, né? Que o Rexã está lá perto de Gatuba, o Retiro, que Gatuba está perto da Itapetininga. É uma coisa meio fora do comum isso. Eu acho que precisa ser regionalizado efetivamente como dinheiro e como investimento mesmo estadual, porque não dá para ser só daqui. Atende um monte de gente de fora. As regiões se confundem. Se confundem. Somos circunvizinhos de várias cidades. Né? Exatamente. E somos, queira ou não, o maior ponto de vários outros aqui em volta. E a gente causa um esgotamento no Hospital Regional de Sorocaba, porque tem muitos problemas também, a gente vê direto. Manda para lá. Porque ele não faz um novo aqui, né? Ou no melhor nosso, e vai tudo para lá. Eles têm uma macro-região grande também, né? Tem uma demanda grande lá. Então, isso aí assumir toda essa região. Então, talvez se colocasse mais uma em Itapetininga, você eliminaria, acho que uns 40% do problema de Sorocaba. E aí você tem duas, muito melhor do que ficar só se concentrando em uma e lá agora está em reforma. Eu vivo estando no noticiário no Hospital Regional de Sorocaba, né? Então... Eu acho que a estadualização é uma bandeira também para a manifestação também. Na nossa quinta nobre... Aparece bandeira, mas eu sou mais xiita nessa questão. Eu acho que o Giribone, o de Fiore deveriam exigir, falar, é estadualizado. Se não vai estadualizar, você vai entrar aqui, eu não vou andar com você. Vai lá pedir voto para eles, vai explicar por que você não estadualizou. Nessa questão eu sou meio xiita. Na última quinta-feira agora, a gente estava falando com alguns médicos amigos e eles falaram que na época da Santa Casa tinham mais de 300 leitos. Na época da Santa Casa tinha mais de 300 leitos. Você já imaginou o que é isso? E hoje está desse jeito? Eu acho que 200 tinha. Pelo menos foi uma conversa. Já falaram em 300 também. Eu já ouvi. Na quinta-feira, nobre lá. Que também tinha aquele bolinha 80. Isso porque tinha ainda maternidade, tinha hospital. Tinham 3 hospitais, né? Hospital infantil o hospital infantil, o hospital psiquiátrico. Psiquiátrico e a maternidade. A gente acho que cometeu, não adianta dar nome agora, né? Perdeu nós, muito, perdeu cometemos alguns erros bastante na saúde aí. Vou ler uma mensagem do Odair. Obrigado pela audiência aí. Boa noite, Fábio e todos os convidados da mesa. Assisto todos os dias, parabéns. A minha pergunta é para o Vitor Oliveira. Ele foi convidado para trabalhar com o prefeito de Fiore? Obrigado e até mais. Vitor, legal a pergunta e legal também você fazer uma análise Você já falou bastante aqui, a experiência, né, como candidato, tudo. Eu acho que já dava para você fazer uma análise do que você está achando do que está acontecendo no momento. Politicamente, que cenário nós vivemos em Itapetininga, a administração do De Fiore? Você foi realmente convidado para trabalhar com ele? A verdade, a última vez que eu vi o De Fiore pessoalmente foi no debate. Depois eu não vi, não conversei mais com ele, né? O que sempre surgiu aí na época foi um monte de boato, né? Pessoas que não oficialmente vindo falar, não, você tem que trabalhar com ele, que não sei o quê. Mas nunca houve convite. E eu até cheguei a falar aqui na época com o Benê Luiz estava aqui no telescópio, porque eu não aceitaria, porque a gente tem divergências de opiniões. E eu não conseguiria implantar o que eu penso, porque ele também não pensa igual, então não tinha como a gente trabalhar junto. Fazendo uma análise, até esses dias eu brinquei com um jornalista, eu falei que ele era um administrador da época das primeiras revoluções industriais, porque ele não ouvia funcionário, ele coloca coisa lá, tipo Fordismo, é homem e máquina, você tem que trabalhar aí, eu tô te pagando, faça. Então, a minha análise é que tem muita gente que fala assim, não, que ele vem do setor privado, então tem dificuldade. Acho que muita gente passa por essa dificuldade, mas a questão é que se você ouvir, se você
montar uma equipe boa, esses problemas são muito menores, né? Eu acho que parte dos problemas dele é por ele não saber montar equipe e por, às vezes, ter pessoas boas lá, mas não dar liberdade para elas trabalharem. Então, assim, 6 meses, é muito pouco tempo para a gente ver alguma grande coisa, né? Mas a gente vai vendo as pequenas atitudes que vai ali acontecendo que a gente fala, pô, não tá bom, não era isso que a gente esperava, né? Mesmo eu tendo disputado, se eu disputei a eleição com ele é porque eu já não concordava, mas eu acreditava que seria uma mudança em Itapetininga, porque eu imaginava que os outros dois eram o mesmo status quo. Então eu falava, bom, ele vai mudar agora, se vai ser pro bem ou pro mal, não sei. Por enquanto, a mudança tem sido a pior. Tem gente que fala assim, não, eu tô com saudade do Ramalho, eu fico mais assustado ainda. Falo, como assim? Então, eu espero que, até vi no Correio que parece que vai haver uma mudança das secretarias, a FGV fez um diagnóstico desses, né? Então, a gente espera que nesses próximos 3 anos e meio que ele tem aí, que ele consiga tomar as rédeas mesmo, ouvir mais os funcionários. Mas os primeiros 6 meses você não acha que... Eu achei fraco. Achou fraco. Eu esperava mais. Eu achei que Itapetininga ia... até mesmo as obras que estavam aí em funcionamento parou, né? Então, parou Itapetininga mesmo. Ele fechou para balanço. Então, de repente, se fechou para balanço, é igual o elástico. Você vai, puxa, depois ele solta com força. Pode ser que seja isso. Entendi. Você não acha, vocês não acham que é porque nós sempre fomos acostumados de que quando alguém ganha uma eleição e não era antes, nesse primeiro ano ele não faz nada. No outro segundo ano ele arrecada. E nos últimos 2 anos ele faz muita coisa. Não é por isso, será? Isso, não é um hábito nosso? Isso de sempre ouvir mas isso. Plenamente, né? O Ramalho teve muita dificuldade no primeiro mandato, até porque ele não tinha maioria na Câmara, tinha as dívidas lá que ele falava, mas algumas coisas iam acontecendo assim, e não acontecia as polêmicas que se envolvem muito, né? A gente tinha o problema do hospital, mas o hospital nunca parou, nunca... Então, eu entendo que falta esse diálogo, às vezes se fecha muito e aí se perde, porque quando eu fui conversar com as enfermeiras lá do hospital, muitas delas entraram em greve porque ninguém passou uma posição para elas. Depois que elas entraram em greve, que começou a chegar as notícias, porque avisaram os médicos, avisaram a imprensa, menos quem estava lá trabalhando junto lá. Então, acho que falta esse diálogo lá na prefeitura, nessa gestão. Mas institucional, não só com a gente de baixo, mas lá com a Câmara também, acho que faz falta, porque senão fica sendo margem de muita crítica na Câmara, inclusive crítica de gente que é para dar apoio, não dá, é complicado isso. Até se a gente pegar aí a nível nacional, a Dilma se pronunciou, o Alckmin se pronunciou, todos os Haddad, os governadores do estado, o de Fiore não veio na TV ainda se pronunciar de tudo isso que aconteceu, não falou foi secretários, funcionários, mas ele mesmo, você não viu ele soltar uma nota que seja, falando, olha pessoal, calma, que eu estou controlando, não veio público, então se escondeu. É o que eu acho pior, porque no momento que o hospital está parado, quem tinha que vir lá com a figura e falar, calma gente, vai estar funcionando, eu estou resolvendo aqui, era ele. E não jogar lá o secretário, né, na fogueira. Então, essas coisas que a população de Itapetininga é do interior, ela está acostumada ali a conversar com a pessoa, olhar no olho da pessoa. Então, quando essa pessoa some, e ele sofre com um grande problema de boataria. O tempo todo vem alguém falar que ele está de licença, que ele está nos Estados Unidos. Olha, só que ele viajou esse ano umas 20 vezes, que a turma veio falar para mim. Ele quase morreu umas 100 vezes, Quase morreu umas 100 vezes. Que Virazinha assumiu. Umas 100 vezes. O carro do SAMU está todo dia na prefeitura. Então, ele sofre com esse monte de boato, só que ele também não aparece para se pronunciar. Então, Ele já se manifestou que a saúde dele vai bem. Eu acho que ele já desfez muito boato, mas é que não vai vencer. O povo tem uma tendência aqui que é incrível de boataria. A gente está perto do final, mas dá tempo de falar mais alguma coisinha aqui ainda. A notícia aqui do Dia, o jornal, dizendo que o Ministério Público entrou com ação civil pública contra Ramalho. Eu não sei se o Vitor tem conhecimento desta ação civil pública, porque geralmente as ações civis públicas são precedidas de um inquérito, né? Que é pura, né? Inquérito civil. Nesse caso aqui, o promotor Dalmir Rachid quer responsabilizar o Roberto Ramalho pelos gastos efetuados no valor de R$135 mil para a confecção de impressos em forma de livros, contendo material característico de promoção pessoal. E aí, se ficar caracterizado, né?
pede o promotor declaração de suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil no equivalente ao dobro do valor gerado de dano aos cofres públicos e que ainda seja ele proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. É o praxe da ação civil pública, todos esses pedidos, né? Pergunta ao Vitor, você conhece esse material? Sabe, assim, na sua avaliação, houve uma promoção pessoal? Ou... Foi aquela cartilha, né? Tem livro aí, laranja. tem foto tem foto interna aí dos livros. Bem feita, até, por sinal. se o pessoal até da produção puder chegar aqui pra gente... Deve ter alguma. Está por na aí. outra parte dele. Na outra parte, nós vamos achar. Ali, olha. Nós vamos achar. Nesse canto esquerdo aí. Relatório de gestão, Isso. 2005, São os 2012. livros, né? A capa aqui não tem uma foto dele, nem o nome dele, nada. não. É que mostra tudo que foi feito nesse período, né? Então, serve como uma promoção, porque tudo que ele fez está ali, né? Aí vai depender da interpretação de quem for julgar, né? Eu entendo que é uma forma de tentar se promover realmente. Não sei se é isso. Eu acho que ele vai sofrer mais processo, porque teve muita coisa que aconteceu aí. Eu acho que quem está lá na prefeitura está mais preocupado em achar essas coisas do que governar a cidade. Então, vai surgir mais coisas, mas eu acho que até surge a questão de não ter licitação, mas é um órgão público, né, que fez, então não sei se necessitava ter licitação. É uma discussão. Foi um órgão público? Foi a assessoria de imprensa do Estado. Acho que é isso. Então, tem que analisar tudo isso. Eu tenho pouco conhecimento jurídico nessas questões. Mas eu acho que se houve beneficiamento, se for interpretado, eu acho que tem que ser punido realmente. Eu acho que a lei, só fazendo um comentário, também é uma lei que também fica dependendo de interpretação. Mas enfim, Fábio, o que você acha disso? Você conhece o material, chegou a analisar? Não, mas vi hoje isso aí também. Eu acho o seguinte, na minha opinião, a grande propaganda sua não vai ser feito nisso. Eu acho que não é isso. São obras que se faz, é aquilo que se deixa, é aquilo que se mostra o que foi feito mesmo efetivamente. A gente conhece casos de gente que teve um alto índice de aprovação sem ter feito nenhum caderno mostrando o que é, porque todo mundo sabe, principalmente em Itapetininga, que é uma cidade ainda pequena. Quer dizer, não teria, na minha opinião, necessidade disso. Também não consigo ver, porque ele não poderia se reeleger. Por que razão isso? Ele não conseguiria se reeleger porque ele já vinha de uma reeleição. Ele não ia disputar outra eleição. Eu acho que se fosse feito para ele guardar, para poder ter prova do que ele fez, porque a gente sabe que de vez em quando as coisas somem em órgãos públicos, principalmente nessa área, quando tem briga política e tal, eu acho que não ia fazer mal nenhum. Se o Ministério Público viu e constatou que existe uma irregularidade, pelo que eu vi, em relação à legislação, só acho que a gente tem que ter muito zelo e ter muito cuidado pelo denuncismo e principalmente pelo pré-julgamento. É uma coisa que tem que ter calma. Você não pode falar, o cara já está ficha suja por causa disso. Não, calma, tem um caso inteirinho para andar ainda. Eu já me deparei, né, não dando nome a ninguém, mas já me deparei assim com cada absurdo do Ministério Público, com coisas assim, promotores assim. Agora, esse caso específico de promoção pessoal é um caso que é um pouco mais delicado, porque a lei fala o seguinte, né, salvo engano, é proibido a promoção pessoal, né, os materiais todos que são confeccionados com dinheiro público, todos os oficiais, eles têm que ser completamente laicos, vamos dizer assim, né? Eles têm que ser idôneos, né? Imparciais, e não podem fazer menção de nomes e tal. Mas, eventualmente, já vi também órgão da imprensa oficial, até release feito por jornalista, né? Falando a pessoa, citando... Porque aí se você fica
assim, filosoficamente falando, você fica dividido até onde eu estou informando, né? O prefeito foi se reunir com o governador. Até onde isso tem promoção pessoal e tem necessidade de informar. Por exemplo, o site da prefeitura, se você entrar, isso qualquer gestão que for lá, ele vai sempre estar fazendo uma propaganda do prefeito, indiretamente, porque não tem como. Ele vai falar assim, não, o prefeito é ruim, vai escrever da forma... O do Senado é assim, o do Supremo é assim. Então, e outra coisa... O prefeito recebe uma notícia boa de um secretário estadual de saúde. Imagina que ele não tem que ir lá. Tem que ir lá. O prefeito reuniu-se com o secretário e foi brindado com a verba de não sei o que e tal, põe foto dele. E outra coisa, Fábio, vamos falar o que a prefeitura, um bloco de prédio se encontrou com outro bloco de prédio, né? Agora pense uma coisa, se a função é política, ele tem que estar exposto. Como é que ele não pode dizer o que fez? O que eu fica esquisito você não poder dizer o que você fez. O que eu fico assim, eu fico chateado é o negócio de você precisar fazer propaganda, você precisar ir na televisão, falar, por exemplo, que a saúde está boa, colocar aquelas propagandas, eu acho isso um desperdício de dinheiro. Você pagar para colocar propaganda em rede, para falar, olha, a gente fez um hospital, a gente fez uma creche. E é uma coisa legalizada, né? Então, isso pode. Agora, a lei não explicitou, ela não especificou assim, ponto por ponto, isso dúbia, pode, né? isso não pode, isso não pode. Aí o promotor vem, interpreta que é convicção pessoal dele, né? E fala, vamos entrar com uma ação civil pública e o político tem que responder. Mas olha, eu acho importante que se deixe claro de que o Ministério Público é um órgão fundamental para a justiça, está na Constituição. Fundamental, importantíssimo, mas é parte nas ações. Um grande número delas ele é parte. Então, não é porque ele entrou com uma ação que vai ter procedência, ou seja, não é porque ele entrou que ele vai ganhar. Tem muitas ações em que eles também perdem. Não, tem muitos cérebros para divergirem. Exatamente. Então, ainda, né? E quanto tempo rola isso aqui no processo? Imagina, que é isso. Olha, esse processo, eu vou falar para você que, via de regra, para ter uma sentença em Itapetininga, depende da vara, lógico, o Fábio sabe melhor do que eu a velocidade que cada uma tem aqui, mas assim, eu acho que para ter uma sentença... aqui são 2, 3 anos, depois um eventual recurso. Estava vendo do Correio, saiu uma sentença para o SAS do contrato de 2007, saiu agora. O SAS nem é mais o administrador lá, só agora foi julgado, por exemplo. Se fosse mais rápido, talvez tivesse sido descoberto antes as coisas que estavam rolando lá. Mas depois que saiu, agora vão dar uma multa de acho que 100 mil reais, 900 mil reais, não lembro o valor exato. Ninguém mais acha o SAS. Agora, como vai cobrar essa dívida se está todo mundo, acho que preso ou está... E lembrando que, deixa eu só conferir na ação se é improbidade. É improbidade. A improbidade necessita obrigatoriamente de que se caracterize má fé do gestor público. Exatamente, para consequências. Para caracterizar má fé num livro institucional, eu acho improvável. Eu acho que o Ministério Público mais uma vez se equivocou, mas enfim, deixo isso para o julgamento de quem tem que julgar. Vamos nos... Ai, desculpa, tem uma última pergunta aqui, o Vitor. O Odair, que fez a pergunta, se você foi convidado para trabalhar, você já respondeu que não. Eu falei que não. Ele ainda insiste, mas você recebeu algum dinheiro? Recebi, estou bombando. Não, se recebeu, eu ia pedir um pouco emprestado. Não... Mas deixe claro o seguinte, Vitor, a Prefeitura de Campina do Monte Alegre, quando toma posse, tem um convite feito para você. Então... Mas é outro lugar, não tem nada a ver aqui em Itapetininga, é isso? É que ele já mandou pergunta para mim aqui no Facebook, e eu já respondi, porque eu fui convidado, e ele fica bravo porque o Carlos Eduardo tinha problema lá de ser considerado ficha suja ou não. Não foi considerado. Mas dentro do pessoal tem uma cláusula lá que a gente está meio abandonada, só que eu estou participando de uma corrente agora que a gente quer brigar pela fidelidade partidária, né? Então, era aceito que a pessoa trabalhasse em outros partidos, desde que tivesse uma linha de esquerda. Mas a gente está, por exemplo, o Partido Verde lá é de esquerda, mas em outro lugar não. Então, para não ter essa discussão, a gente é 100% contra a fidelidade partidária, a favor. Então, eu nem posso assumir, se eu quiser assumir, tem que sair do pessoal. Então, eu não vou assumir lá. Não, esse não foi o único convite que eu recebi. Aqui não teve convite oficial, mas recebi convites de vereadores, de outras cidades, de outros prefeitos. Então, só que eu aceitei do Carlos Eduardo, que era o que mais chegava perto da minha ideologia. Mas eu nem lá não vou aceitar. Provavelmente agora, no segundo semestre, eu vou começar a dar aula como professor, categoria O, porque é o que me resta. Não recebi dinheiro. Vou pedir desculpa para o Marcelo Oliveira, vou ter que ler rapidamente aqui o e-mail dele, que ficou
comprido. Ele está dizendo o seguinte: fomos vítimas de um estelionato eleitoral. É um e-mail bem político, dizendo assim: o PSDB, que é o culpado de tudo, ele veio aqui, chamou de Regional Hospital, porque queria eleger o outro prefeito que era do PSDB, e agora elegemos de novo outro do PSDB e a novela não acaba. É um e-mail, assim, bem político, mas obrigado. É a sua opinião, Marcelo Oliveira. Que eu concordo. E que muita gente concorda, mas, enfim, aqui a gente quer tentar, pelo menos, fazer um debate. O Paulo Cabral também, boa tarde, meus caros. Ou não. Fábios, ele foi bem no Fábio. Foi bem. Cabral, Valeu, grande Cabral. Um abração. Aos Fábios e o Vitor, e uma das questões fundamentais para ajudar a resolver os problemas do Hospital Regional Itapetininga, e não só do Hospital Regional Itapetininga, mas principalmente das Santas Casas do Brasil, que representam em torno de 45%, atendem a população brasileira. Reajuste da tabela de preço do SUS, que há também quem é antigo da saúde critica a implementação do um dos SUS, grandes fatores, acha que isso Paga foi onde pouquíssimo, nós né? erramos demais. Melhorar a questão da gestão hospitalar e conhecer realmente seus custos e não só os seus gastos. Muito bom. Certíssimo, Cabral, que sabe muito disso, que já é da área. Teve lá, e não é só lá, né? O Cabral tem um currículo Isso, extenso na área de saúde. Às vezes repete o e-mail, e eu estou repetindo aqui. É o mesmo e-mail, Paulo Cabral. Deixa eu só ver se não tem mais nenhum para não fazer nenhuma Hoje está cheio dos e-mails. Tá cheio. Ah, É o você, Marcos Vitor, é Rosa, você. Marcos Rosa está dizendo o seguinte: lembrem-se que o governo vai construir mais um hospital regional em Sorocaba no valor de... Ele colocou R$50 mil. E está tudo enganado, acredito que errou, porque não dá para construir nada por Não. 50 mil. E é meio divergente, porque é uma PPP que vai acontecer A lá. minha casa, minha vida não dá. É uma assim, parceria público-privada. Está acontecendo um negócio seguinte: o cara doou o terreno lá, mas ele doou uma fração do terreno. Então todo o terreno em volta é dele. Então ele vai fazer os estacionamentos, ele vai ganhar muita Ele vai grana com isso aí. Horrível. Então não sei se é bom para uma cidade Para ter ele isso. é horrível. Para ele é horrível. Ficar lá vendendo coxinha e guardando o carro. E aqui, às vezes, vem mensagem Mas dá, dupla. eu acho que vai dar uma grana boa, porque, olha, o nosso centro aqui, todas as casas, eu não digo, mas uma boa parte das casas que ninguém usa, elas já estão virando estacionamento. Está descaracterizando o centro. Está ficando estacionamento. É que, digamos assim, o Você cara vê compra casas uma... Mas lá em volta do hospital, em Do hospital, não vai. Vai ter estacionamento plano, bem bonitinho. E Né, no Vitor? preço tá velado, né? Tá velado. Porque a concorrência né, vai ser grande. Gente, precisamos encerrar. Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer o pessoal que participou, todos os telespectadores e internautas. Considerações finais? Não, eu que agradeço, um abração pro pessoal. E eu acho que não tem muito. E vai Já falei Corinthians, muito. né? Um abraço a vocês, a todos que nos ouviram e nos viram. Estamos às ordens sempre, sempre. Foi uma honra. É isso aí. E essa segunda-feira fria, agasalhem-se. Amanhã, se Deus quiser, temos telescópio ao meio-dia e pouco, meio-dia e meio, que está começando aí. E o Cidade Livre volta com Gustavo Gurgel. Fiquem com Deus e até a próxima.